Marx escreveu que o concreto é concreto porque é síntese de múltiplas determinações, ou seja, uma unidade na diversidade. Essa frase escrita pelo Marx é de suma importância para que possamos entender as jornadas de junho de 2013. Ou seja, não é um único fator que faz com que estoure as jornadas de 2013. Claro que tem lá o estopim, né, quando foi aquela situação da jornalista da Folha de São Paulo, que foi atingida por uma bomba, e a partir daquilo ali, no dia seguinte, começou ali as grandes manifestações, que por sinal até então a própria Folha de São Paulo ela defendia, né, que os militantes do MPL fossem realmente enquadrados, né? Ou seja, defendia a repressão da polícia e dali para frente a coisa se modifica, não só com a própria imprensa diante da situação da violência policial, mas bem como a explosão das grandes manifestações que se espalharam por todo o Brasil, em torno de 100 cidades, mas no auge chegou a atingir em torno aí de 500 cidades no país, ou seja, quase 10% das cidades brasileiras, esse fenômeno urbano. Então não é pouca coisa, é de grande importância e de grande relevância, né? Digamos assim, é um fato histórico relevante ali as jornadas de junho de 2013. Mas como ele não é fruto de um único fator, ora, quais são esses fatores que motivam essas jornadas, né? Então vamos lá. Você tinha desde a situação de um esgotamento do modelo econômico que vinha sendo edificado aí no mundo pós-queda do leste europeu, ou seja, a projeção do neoliberalismo que estava se colocando naquele momento, em 2013, fazia com que, no caso brasileiro, o PT, que já administrava há 10 anos, apesar de ter o PT conseguido aí tirar o Brasil, né, do mapa da fome, né, trabalhava-se para isso naquele momento, né, essa saída do mapa da fome viria no governo seguinte com a Dilma, mas o PT atacou nisso, criou Minha Casa Minha Vida, expandiu o acesso à universidade, né? Então, apesar de, digamos assim, para as camadas populares você ter esses tipos de benefícios, né? Mas o preço que se pagava por isso, pelo modelo econômico neoliberal implementado, fazia com que as próprias contradições desse modelo fizessem com que os aluguéis tivessem, isso nas grandes cidades, né? Os aluguéis tinham disparado, o preço das escolas também tinha disparado, os transportes tornava-se um problema seríssimo, né? Um problema que nunca foi resolvido, né? Ou seja, ao contrário, né? As cidades que tinham transporte municipal, portanto, da própria prefeitura, foram sendo privatizados, né? E tornando-se cada vez mais caros. E os convênios médicos também super caros. Então, esse é um dos fatores, né? Para até usar uma expressão de 2012 do Haddad, né? Da porta para dentro, né? Você tinha melhorado a vida e para porta para fora tinha piorado, né? Não está errado isso, né? Mas é um dos fatores, né? Não é só isso. Você tem, portanto, esse problema econômico, você tinha uma direita que vinha crescendo, né? Só não percebia quem não estava acompanhando, né? Mas isso eu volto mais adiante. Você tem o próprio problema da frustração econômica, né? Porque você tinha uma taxa de desemprego baixa naquele momento, né? Ou seja, você tinha uma taxa de desemprego conforme o IBGE, de 5,5% no país e uma inflação aí de 5,4%. Mas
não basta você ter esses dados econômicos, macroeconômicos resolvidos, né? Que nem eu falei, o problema urbano vinha se agravando e essas tarifas, esses preços internos cada vez mais caros, né? Juntou-se a isso também a oportunidade de expressar todo o ódio ao PT, com certeza, né? Aquilo que estava represado por parte da direita encontrou uma possibilidade e tomou o espaço. A vida urbana, portanto, estava também cada vez mais difícil, né? E o transporte vai ser, que é o estopim da situação, né? É um reflexo dessa vida urbana cada vez mais difícil, tanto é que essas jornadas de junho foram centralmente urbanas e não rurais. Você não pode se negar que você já tinha ali a internet, né, já estava se expandindo, portanto, a capacidade de você transmitir informações uns para os outros já era cada vez maior, né? Você tem aí os erros, se de um lado tem o ódio ao PT, ao mesmo tempo tem os erros do PT, né? Porque uma coisa é você fazer a sua estratégia em momentos de vacas gordas, né? Apostando com tudo aí nas commodities, né? E isso tem que ser falado. Se, por um lado, o Fernando Henrique, lá no passado, quando ele aprovou a Lei Candir, que tirou o imposto de importação, porque logo em seguida ele privatizou a Vale do Rio Doce, e a Vale do Rio Doce, portanto, privatizada, passou a exportar minério de ferro para o mundo todo, sem pagar um centavo de imposto. Na sequência, quando o PT chega ao poder, com a política dos commodities, o Brasil vai se tornando cada vez mais um grande fazendão, né? Ou seja, você vai priorizando esse setor primário, que é a mineração, a agricultura, a pecuária, e em detrimento da industrialização, que é o setor secundário, né? Que é o setor, inclusive, que gera mais empregos, que gera os empregos melhor remunerados, em que pese e saibamos, né? Gerava mais empregos, muito mais empregos, antes desse fenômeno atual da modernização, robotização, informatização industrial. Mas, claro, uma vez que você vai primarizando a economia, claro que mesmo a indústria sendo mais moderna e cada uma delas gerando menos emprego, mas se você tem uma gama grande de indústrias, você continua ainda gerando empregos. E isso, obviamente, não vem se realizando, né? Então, não adianta, por exemplo, fazer uma coisa importantíssima como o PT fez, de expandir vagas universitárias, né? Criar novas universidades e criou, né, institutos federais, ou seja, o Fernando Henrique não criou nenhuma universidade, coisa também que fez o Bolsonaro, né? O PT criou universidades, criou vagas? Criou sim, né? Com as novas universidades. Claro que também teve a expansão via ProES, ProUni, né? Nas faculdades particulares, né? Então, para vocês terem ideia, né? Você tinha 3 milhões de estudantes na era Fernando Henrique Cardoso e que passou ali na época da Dilma a ter 8 milhões de estudantes universitários. Mas, obviamente, esse cara que se forma não vai conseguir os empregos correspondentes àquilo que estudou, sobretudo os empregos industriais, que pagam mais, né? Por quê? Porque você está conduzindo o país, o modelo econômico, no sentido da primarização, sem contar com o arroz salarial, que sempre foi marca registrada da chamada dos países chamados de via colonial, né? Muito bem. Além disso, você tem aí os reflexos da própria crise de 2008 não resolvidos, né? Ou seja, quando teve lá a crise de 2008, o Lula
deu toda aquela isenção massiva de impostos, né, para transformar essa crise mundial numa crise internamente no Brasil, numa marolinha, né? E para isso, portanto, essa isenção era isenção na Constituição Civil, né? A isenção na linha branca, portanto, fogão, geladeira, automóveis, né? Então, ou seja, simplesmente você fez uma renúncia fiscal monstruosa, né? Em nome de manter o consumo e, obviamente, lá na frente, 2013, né? Como o capital não perdoa, claro, e não é aliado, né? De jeito nenhum. Claro que o preço veio depois, aliás, veio logo em seguida com o próprio impeachment da Dilma, né? Lembre-se também que 2013 era um ano de muitas greves, foi um ano, né? Foi um ano de muitas greves, mas o que poucos dizem e poucos enfatizam é que essas greves de 2013, a maior parte delas foram de funcionários públicos, servidores públicos. Ou seja, greves de professores universitários, greve de petroleiros, greve de bombeiros, né? Lembre-se que bombeiro não pode fazer greve, então aquilo foi chamado de motim, né? Foi daí que saiu o cabo Daciolo, né? Inclusive naquele momento, que depois pararia lá no PSOL em seguida, né? Greve de bancários, claro, bancários têm também os bancos privados, mas sempre você tem aquele papel relevante do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal nessas greves. Então, veja, portanto, eu estou mostrando para vocês aqui que você tem vários fatores que vão culminar, portanto, nessas jornadas de junho, né? Claro que tem os fatores externos, né? Estava pipocando em vários outros países essas grandes manifestações, mas obviamente, né? Esse pipocar de manifestações em outros lugares é o próprio reflexo dessa condução do modelo econômico neoliberal imposto no mundo pós-queda do leste em todo o mundo, né? Ou seja, o fôlego uma hora ia acabar, ia se esgotar, né? Porque como é um modelo econômico altamente concentrador de riqueza, uma hora não tem mais como você esconder a sujeira por debaixo do tapete, né? Mas esse não é o fator central, né? É o fator, digamos, tá no bolo do jogo e nesse sentido, o Brasil, como os demais países, aplicam e continuam aplicando até hoje, né? O modelo neoliberal vigente, tudo aquilo que foi implementado não foi, obviamente, revertido, né? Sobretudo as privatizações. Então, claro, né, havia aqueles que achavam, né, que em função dessas jornadas de junho estava-se ali criando, portanto, verdadeiras rebeliões, insurreições e agora ia prevalecer o poder popular. Bom, não precisou de muito tempo, aliás, poucos dias depois do início dessas grandes manifestações, quando a direita toma corpo e assume o protagonismo, esse poder popular rapidamente, essa ideia, né, não é nem poder popular, essa possibilidade de ideia, né, de achar que vamos agora para o poder popular, essa ilusão, diria, né, portanto, rapidamente foi varrido, né. Bom, além disso, diante de todo esse quadro que eu estou dando para vocês aqui, né? Porque o complexo é complexo, portanto, síntese de múltiplas determinações, eu enfatizo isso porque, que nem eu falei, eu próprio estou lançando esse vídeo aqui no final do mês de junho, então eu mesmo acabei sendo bombardeado aí em WhatsApp com textos, com vídeos, resenhas, né? Então, todo mundo falando, e você vê muita gente, às vezes, pega um ponto e absolutiza como se aquele fosse o ponto decisivo. Não, são vários fatores.
A realidade, ela é um complexo de complexos, né? Portanto, tem que, obviamente, ter calma nessa hora para fazer a devida análise e ampliar o leque para entender o porquê aconteceu esse junho de 2013. Bom, além disso, gente, vale salientar que você tinha ali o chamado MPL, né? O Movimento do Passe Livre. Movimento do Passe Livre que vinha desde lá de 2003, né? Aliás, oficialmente ele vai surgir em 2005, mas em 2003 teve lá a revolta do Buzu em Salvador, né? Aquela revolta contra o aumento dos transportes públicos do governo Antônio Carlos Magalhães, que aumentou de 1,30 para 1,50, veja, quase 20% de reajuste no transporte, que é decisivo para o trabalhador, portanto, Salvador ficou em polvorosa, né? Mas o saldo final, sabemos que foi mantido o reajuste, embora congelado depois em um ano, e houve uma certa ampliação aí do passe livre para os estudantes, né? Mas o MPL ele vai surgir como, digamos, resultado não só dessas movimentações na Bahia, como na sequência, no ano seguinte, lá em Florianópolis, da chamada Revolta da Catraca. Também um movimento muito forte lá contra o reajuste das tarifas. Portanto, gente, o movimento Passe Livre, ele se apresenta, ele aparece como um movimento que tem uma reivindicação muito clara, né, contra os reajustes, questionando o modelo econômico dos transportes, né, querendo aí um novo tipo de modelo econômico para os transportes, né? Ele tem esse caráter autonomista, ou seja, não é um movimento de o partido A ou B ou C, né? Então, aliás, ele surge, a sua forma de condução era contra essa forma da CUT, do PT conduzir as coisas, né? Então, ele surge de forma autonomista, mas isso também tem limites, né? Mesmo porque todo esse movimento autonomista, quando explode, e lá em 2013, né, quando a coisa cresce, eles mesmos abrem mão, né? Saem da jogada. Não estou desconsiderando aqui toda a repressão que vinha acontecendo sobre os seus militantes antes de 2013 e no próprio 2013, que foram o tempo todo altamente reprimidos pela violência policial, né? Aliás, quando se fala em violência policial, depois, quando explode as jornadas de junho, isso também vai vir à tona, né? Ou seja, por quê? Porque nós temos tamanha violência policial devido à impunidade, né? Ou seja, você tem aqui no Brasil uma autocracia burguesa que passou de uma forma militarizada para uma forma institucionalizada, mas o cerne da violência que você tinha lá nessa autocracia militarizada não foi desmontado. Aliás, nem a polícia continuou sendo uma polícia militar, apesar de o regime já ser institucionalizado, né? Então, o que acontece? Como você tem, portanto, isso presente nos dias atuais, naquele momento em 2013, o que você via era altas repressões das greves por parte da polícia, você via repressão de movimentos estudantis, você via repressão também, portanto, ao movimento do passe livre. Ora, quando você tem aí uma reivindicação altamente legítima, né, do movimento passe livre em termos de não ter reajuste e, obviamente, questionar a situação do modelo econômico dos transportes, qual foi a resposta do governo Dilma, que estava no poder naquele momento? Foi uma resposta, portanto, no estilo do
politicismo. Na linha do politicismo. Ou seja, o que foi feito? Em vez de se enfrentar essa questão econômica, não. Simplesmente o que a Dilma fez, ela pediu uma Assembleia Constituinte, né? Jogou, portanto, para a política, ou seja, o problema econômico não é tratado diretamente e você desvia para o campo da política institucional. Isso é o próprio politicismo que o Chazin explicou nos seus textos, né? Esse neologismo que o José Chazin criou, embora você não encontre ainda no dicionário, mas deveria, né? Na verdade é isso, o politicismo é quando você tem a separação entre as questões econômicas e políticas com ênfase na política institucional. Ou seja, então vejam, olha, você quer que o transporte não vá de 3 para 3,20. E junto com isso você tem a oportunidade, portanto, de aguçar toda a discussão sobre esse sistema de transporte que tem um problema de longa data. Lembre-se que lá no passado, a Erondina, ela, quando assume a prefeitura de São Paulo, ela quis estatizar todo o transporte público da cidade de São Paulo, porque ele era híbrido, né? Ele tinha a CMTC, né? Que era a empresa da prefeitura, né? Portanto, estatal, e você tinha as empresas privadas. O que ela queria era que deixasse de ter as empresas privadas. Mas ela, nessa batalha interna do próprio PT, ela acabou perdendo, né? Aliás, tem uma figura lá decisiva, né? Importante, inclusive, para lutar contra, né? Que é o Lúcio Gregory, né? Que, obviamente, mas não só ele, né? Nessa batalha interna, o que prevaleceu? Não prevaleceu a estatização. E, na sequência, o que você vai ver é o quê? Quando o Maluf chega ao poder, ao contrário, né? Aquilo que tinha de estatal foi privatizado. E aí, obviamente, você cria essa verdadeira máfia que você tem até hoje, né? E isso torna-se, digamos, paradigma para todo o Brasil. Pode ver que ao longo do Brasil você vai tendo aí, lógico, na linha do modelo neoliberal, a privatização dos transportes públicos e criando verdadeiras máfias. E não é aqui figura de linguagem. São máfias mesmo. Pode ver que há lugares aí que você tem as máfias das vans, né? Dominadas, portanto, por caras extremamente perigosos, né? Além do que, com subsídios da prefeitura. Vejam que, na época, né, o que se falava? Olha, se não tivesse o transporte, o subsídio da prefeitura, o transporte, em vez de ser 3, seria 6. Veja que absurdo. Portanto, e assim como hoje, né, que se fala o quê? Se não fosse o subsídio da prefeitura, ou dos governos estaduais, né, em vez de você ter o transporte a 4,55, seria 10. Só que vejam que naquele momento, em 2013, por exemplo, foi pedido para os empresários de transportes, mostra aí a planilha, por que você não pode manter essa tarifa ou até diminuí-la? Não existe, não temos como elaborar corretamente, é um cálculo muito complexo, não existe essa planilha. Tudo papo furado. Tudo papo furado. Assim como no passado, tinha o papo furado de as montadoras não mostrarem as planilhas de quanto que era o preço de custo de um carro, para poder cobrar o preço que bem quisesse nas suas vendas. Tá certo? Então, ali se perdeu uma oportunidade, foi uma oportunidade perdida, sim, né? De o PT jogar essas contradições adiante. Mas vai esperar o que do PT? O PT é legalista, né? O PT é politicista. Portanto, a resposta, se o PT sempre foi politicista, né? A resposta deles só poderia ser no campo do politicismo. Então vejam, através de uma pauta econômica, que é essa pauta aí do preço dos transportes, você põe em xeque todo o modelo econômico. Você poderia, né, portanto, ampliar isso, porque, vejam só,
Se esse modelo econômico é altamente concentrado, mafioso, privatizado, né? Isso mostra quão... Veja, são as contradições, né? Ou seja, o tal do movimento dialético é o movimento das contradições. Ou seja, ao mesmo tempo que nós temos essa pujança, essa força do capital para cima de nós, ao mesmo tempo mostra também a fragilidade, né? Ele é frágil e forte ao mesmo tempo, né? Porque a gente acostumou a raciocinar o mundo de maneira dicotômica, desde lá da Grécia Antiga, né? Certo, errado, verdadeiro, falso, né? Sim ou não. Não, entender as coisas do mundo, entender a realidade, é o complexo de complexo. Portanto, a coisa o sistema é forte e fraco ao mesmo tempo. Ele é forte porque, pegando a questão dos transportes, está na mão da iniciativa privada, dessas máfias, né? Dos grandes empresários, né? Ao mesmo tempo, é frágil que uma situação como essa pode ser um estopim de uma grande mobilização. E foi. E foi. E você poderia dizer a mesma coisa, por exemplo, da habitação hoje. Vocês sabem muito bem que, olha aí na sua cidade, uma explosão de construção, sobretudo de prédios, mas não para morar, basicamente para especular, né? Para especular, porque virou um grande negócio, né? Você compra e depois agora com o tal do Airbnb, né? Aí você aluga por um tempo e dali 1, 2 anos ainda você vende, né? Porque antigamente você comprava, esperava um pouco, valorizar e vendia. Agora é melhor ainda para quem tem capacidade de compra, né? Porque compra, aluga por um tempo, né? E ainda depois vende, até explodir uma bolha imobiliária, porque sempre acaba explodindo, né? E nessa explosão sempre sobra para os mais fracos. Então, percebam que, ao mesmo tempo, você tem sempre a possibilidade de novas explosões sociais. Agora, o problema você tem uma esquerda preparada para essa situação? 2013 mostrou que não. Claramente que não. Ou seja, se fala aí que o protagonismo esteve nas mãos da esquerda sempre, a direita nunca esteve na rua. Primeiro que há de se considerar que o que esteve nas ruas sempre foi movimentos de trabalhadores reativos e não proativos. Pode perceber que as grandes manifestações, as grandes greves, é por quê? Porque o reajuste anual está sendo insuficiente, porque o imposto vai ser cobrado a mais, porque tem uma reforma proposta pelo governo que vai prejudicar o trabalhador. Aí você tem as grandes manifestações de rua. Mas você nunca teve, por parte da perspectiva dos trabalhadores, na prática, na realidade brasileira, uma capacidade de mobilização popular por algo, digamos assim, vanguardista. Por exemplo, redução da jornada de trabalho, né? Que no passado era 48 horas, com a Constituição de 88 passou a ser 44. Você nunca conseguiu, vamos supor, vamos reunir uma multidão nas ruas para pressionar e tirar 40 horas semanais. Não tem. Então, portanto, essa noção que a esquerda esteve sempre na vanguarda das ruas, ela teve, veja, você teve aí muitas greves, você teve muitas manifestações de forma reativa em relação a que o capital sempre nos atacou, né? Ou seja, e junto com isso, a hegemonia partidária nas mãos do PT, que é politicista, portanto, é institucionalizante, né? Sempre a resposta vai pelo campo do jurídico, do parlamento, sempre no campo da legalidade. Ou seja, ser de esquerda é ser antissistema, e ser antissistema, portanto, não conduzir a política do jeito que vem sendo conduzida. Então, isso já é um limite. Além disso, é necessário salientar que a direita ganhou as ruas lá em 2013. Ora,
Por quê? Porque estava se ignorando até então que havia, sim, um crescimento pelas franjas aí da própria direita. Ou seja, você tinha, por exemplo, os institutos da direita de pesquisa que estavam formando cabeças. Instituto Milênio, Instituto Liberal, o LIDE lá do Dória, o Instituto Mises Brasil, que inclusive defende a discriminação como direito natural. Tem até vídeo aqui no canal do Antônio Macário, né? Você tinha a valorização a valorização das Forças Armadas, porque lembre-se, quando você teve a transição da autocracia militarizada para institucionalizada e veio as eleições de 89, digamos, eles saíram de fininho pelas portas dos fundos. Não perderam nenhum dos seus direitos, mantiveram sempre seu poder, sua força, né? Só não estavam, digamos, no executivo. Ora, o que aconteceu? Começa a pipocar na população, já que já fazia muito tempo que eles tinham saído do poder, aquela ideia de que, não todo mundo, né, mas há presente, não pode se considerar, né? O Brasil só vai melhorar quando voltarem os militares. Havia, sim, isso. O crescimento do evangelismo, né? Ou seja, o evangélico é aquele que acredita no pastor, ou seja, ele não entende que é possível ele conduzir sua vida, ele pensar com sua própria cabeça. Não, tem que ter um pastor, tem que ter um condutor, né? E geralmente a ideologia desses caras é de direita e de extrema direita. Portanto, havia já ali, quando se falava muito, né? Nas academias, os tais dos pitbulls, né? Os fortões, eram todo mundo de direita, violentos, né? Movimento neonazista crescendo, e, bom, infelizmente, depois com o Bolsonaro, então, cresceu muito mais. Portanto, a direita foi tomando corpo. E é bom lembrar que foi também criado o MBL. O próprio Kim Kataguiri vai falar, né, que aproveitaram aí a sigla de MPL para utilizar o MBL, né? Ou seja, essa simbologia foi muito útil. E é bom lembrar que tanto o MBL como Vem para as Ruas foram financiados por institutos vindos de fora, sobretudo dos Estados Unidos, né? Com financiamento externo, exatamente para combater o próprio PT no poder. Então, soma-se tudo isso, porque é o complexo de complexo, né? É o complexo de complexo, como síntese de múltiplas determinações. Portanto, a direita foi para a rua, mostrou-se que aqueles que se consideram de esquerda não estavam preparados para a situação vigente. Né? Porque, veja, o Lenin, ao longo dos seus livros, coloca o quê? Você pode não estar no poder com as mãos, mas tem que estar preparado para a situação. Né? Portanto, tem que ter organização, tem que ter disciplina, tem que ter agitação, tem que ter tudo isso. Tem que ter teoria revolucionária, senão não tem movimento revolucionário. Né? Então, são vários esses fatores mostraram que em 2013 o cavalo passou encilhado na nossa porta, na porta da esquerda, e ela não teve capacidade de subir nesse cavalo e ir adiante. Né? Tanto é que aquilo que a gente viu, chegou uma hora em que simplesmente em algumas cidades espalhadas pelo Brasil, talvez não em todas, né? Mas na maioria delas, simplesmente não podia ter gente com bandeiras de partidos, roupa de partido, né? Camiseta de partido, se não podia ser agredido. Então, isso mostra como que essa direita vinha sendo gestada ao longo do tempo. Né? Ou seja, os cursos do Olavo de Carvalho já vinham sendo administrados há um bom tempo.
essa ideia de Olavo tem razão já estava vindo lá atrás. A gente que não. A esquerda que não percebeu. Né? Então ela tem que estar preparada, teoricamente, para saber o que fazer e também conhecer seu inimigo. Né? Ou seja, no movimento espontaneísta, portanto, numa explosão onde aparecem a consciência imediata, ou seja, como diria o Mesaros, a consciência em si, né? A questão é como é que você dá um salto de qualidade, ou seja, apresenta a consciência em si, para si, né? Ou seja, dá esse salto de qualidade da consciência em si para a consciência para si, que é a consciência de classe. E para isso tem que ter vanguarda. Nós não tínhamos uma vanguarda. E não temos. Aliás, se explodir de novo, nós não temos essa vanguarda. Esse é um problema muito sério, né? Muito sério. Portanto, tudo isso tem que ser pensado. Aliás, muitas coisas têm que ser ditas, têm que ser estudadas, mas aqui só foi um quadro inicial, embora vocês viram o tempo que demorou, né? Para você terem ideia do problema, porque o complexo é complexo como síntese de múltiplas determinações. Tá certo? Então, se você chegou até aqui, teria mais coisa para ser dita, mas, portanto, fica para as próximas, né? Tem que sempre ficar um gostinho de quero mais. Então, dá seu joinha aqui e a gente se vê aí nos próximos vídeos.